Olá pessoal, vou falar um pouco mais sobre lateralidade. Então eu já tenho um vídeo no canal aí falando a respeito de ser destro, canhoto ou ambidestro, que é a questão da lateralidade, então com qual lado do corpo nós temos mais facilidade em realizar as atividades. E ficaram algumas coisas que às vezes surgem nos comentários, perguntas que me fizeram gravar mais este vídeo para trazer mais algumas questões que não foram trabalhadas no anterior. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do anterior, onde eu já falo sobre lateralidade, e aqui eu só vou complementar com mais algumas coisas. Então, no anterior eu já explico o que é ser destro, canhoto, e surgiram algumas dúvidas, como por exemplo uma pessoa que questionou que até os seus 5 ou 6 anos essa pessoa ela utilizava ambas as mãos e depois dessa idade ela passou a utilizar só uma das mãos. É importante esclarecermos que a criança até os seus 5, 6 anos, ela ainda está testando essa questão da lateralidade. Então ela ainda está experimentando e tentando descobrir o que é mais fácil para ela. Então é muito comum mesmo, que todas as crianças nessa idade, até seus 5, 6 anos, utilizem as duas mãos para fazer as coisas. Isso não tem nada a ver com elas serem ambidestras, nem de longe. A ambidestria é uma facilidade com ambas as mãos. A criança ela não está utilizando ambas as mãos porque ela tem facilidade em aprender a fazer as coisas com ambas as mãos, mas sim porque ela está testando qual das duas mãos ela tem mais facilidade. Então é muito comum que a criança, para testar com qual mão ela vai conseguir realizar melhor a atividade, ela acabe utilizando ambas as mãos. Então você vai ver criança escrevendo com uma mão e tentando escrever com a outra, você vai ver a criança desenhando e pintando com uma mão e tentando desenhar e pintar com a outra. Isso é absolutamente comum e é esperado que a criança faça isso porque ela está experimentando com qual mão ela consegue fazer mais fácil, mais rápido, com menos gasto energético. Porém, depois dos seus 6 anos, principalmente quando começa aí a alfabetização e a escrita mesmo, que demanda um movimento fino muito elaborado, a criança ela tende a seguir mais por uma lateralidade, que é a lateralidade, entre aspas, real dela. Ou seja, é o lado com o qual ela tem maior facilidade. Então as crianças destras vão passar a utilizar mais só a mão direita e as crianças canhotas mais só a mão esquerda. É comum, é esperado. Outra questão que surge eu falei no vídeo anterior sobre os danos de se forçar uma criança canhota, a ser destra, que realmente traz prejuízos para ela. Então, se a criança é canhota e ela é forçada pela família ou pela escola ou por qualquer pessoa a utilizar a mão direita, isso pode gerar uma lateralidade cruzada, que é quando a criança tem a utilização maior de um olho para fazer uma atividade ou de uma perna para chutar, por exemplo, mas escreve com a outra mão. A lateralidade cruzada ela traz sim alguns prejuízos, não é nada tão absurdo que também gere danos irreversíveis, mas não é bom e pode atrasar muito o desenvolvimento da criança. Então é sempre válido que não se force a criança a nada, apenas a ensine a fazer e deixe-se que ela, por si própria, experimente e descubra com qual lado ela tem mais facilidade de realizar a atividade. E nesse sentido, surge a dúvida, mas e se a criança é canhota, não, perdão, se a criança, sim, se ela é canhota ou se ela é destra. Se a criança é destra e é forçada a tentar fazer com a mão esquerda, porque o que surge como dúvida algumas vezes as pessoas veem a criança utilizando as duas mãos e aí falam, mas se ela está utilizando também a mão esquerda, eu não devo incentivá-la a fazer as coisas com a mão esquerda? Pode ser que ocorra a mesma situação que inversa. Então, a mesma situação que ocorre de uma criança canhota ser forçada a ser destra, se ela for destra e for forçada a fazer as coisas com a mão esquerda, pode gerar a mesma lateralidade cruzada e ser tão prejudicial quanto. Então é importante que não se force a criança a nada. Eu vejo que a criança está usando ambas as mãos, eu deixo ela usar ambas as mãos. Em algum momento ela vai se dar conta de que uma das mãos ela tem maior facilidade em fazer as coisas e ela vai tender a estabelecer uma predileção por essa mão.
ou por esse pé, no caso de chutar, ou por esse olho, no caso de fazer mira, de ver. Então, quando a gente vai ver por uma luneta, há uma tendência que destros olhem com o olho esquerdo, com o olho direito, perdão, e canhotos com o olho esquerdo. Então, não é necessário que eu force a criança a nada, não é necessário que eu fique incentivando excessivamente ela. É só ensinar para ela e deixar que ela experimente. Que ela experimente com ambas as mãos, que ela experimente com ambas as pernas e ela mesma vai se dar conta se ela é destra ou ela é canhota. Nesse sentido que eu acreditei ser importante trazer novamente essa discussão, porque realmente é algo que ficou de fora do vídeo anterior. Também retomar, eu já explico no vídeo anterior, mas parece que algumas pessoas ou não assistem o vídeo inteiro ou ignoram essa explicação. Não é possível afirmar ambidestria. É muito raro casos de ambidestria legítima e não é possível se saber se uma pessoa é ambidestra sem um exame extremamente complicado e delicado. Então, a única forma de se ter certeza, mesmo a lateralidade, saber se é direita ou esquerda, ou seja, saber se a pessoa é destra ou canhota, é um processo bastante complicado. Nós temos na psicomotricidade alguns testes que podem pressupor a lateralidade do sujeito, mas não confirmá-la. Para se confirmar se um sujeito é destro ou canhoto ou se é ambidestro, é preciso um exame extremamente delicado, que é a partir da anestesia do cérebro. Então, em casos extremos que é necessário cirurgias cerebrais, que realmente é preciso se ter certeza da lateralidade do sujeito, os médicos que serão responsáveis pela cirurgia indicam esse exame, aonde se anestesia metade do cérebro do sujeito e a partir disso se verifica se ele consegue falar, se ele consegue mover o corpo ainda com essa metade do cérebro anestesiado. Se a anestesia é um lado e ele perde todos os movimentos, inclusive ele fala, claro, que isso é feito com acompanhamento psicológico, é explicado para esse sujeito, porque, imaginemos, é uma situação angustiante, ele praticamente vai estar em um coma acordado, então é algo bem apavorante, pode ser uma experiência bem ruim. Então esse sujeito ele é preparado para esse exame, é explicado para ele o que vai acontecer. Esse exame ele acontece por alguns segundos, então não é uma coisa muito demorada. Mas o que ocorre? Para se ter certeza da lateralidade, se anestesia um lado do cérebro, espera a anestesia passar desse lado e anestesia o outro. Quando se anestesia o lado do cérebro que é responsável pelos movimentos, pela fala, pela maior parte do desenvolvimento do sujeito, ele perde a capacidade de falar, ele perde a capacidade de se mover e você sabe qual é a lateralidade dele. Nos casos de ambidestria, você anestesia um lado do cérebro, o sujeito permanece falando, permanece movendo. Você anestesia o outro lado do cérebro, espera esse lado passar anestesia, anestesia o outro lado, ele vai continuar falando e ele vai continuar movimentando a mão, ele vai continuar fazendo as coisas. Porque aí você percebe que ambos os lados do cérebro são responsáveis pela fala, são responsáveis pelos movimentos. Isso é ambidestria legítima, é raríssima de existir e mais rara ainda de se comprovar, porque como eu mencionei, esse exame é complicado, é perigoso e só é liberado ser feito em caso de necessidade. Nenhum médico vai pedir esse exame simplesmente para saber a lateralidade do sujeito. É só realmente se é preciso algum procedimento cirúrgico muito importante no qual essa informação é imprescindível. Então, é a única forma de se ter a comprovação da lateralidade. Por isso, quando as pessoas falam, eu sou ambidestro, você não sabe se você é ambidestro. A única forma de saber é através desse exame e você não vai conseguir fazer esse exame a menos que seja necessário. E também não é algo que é incrível, que as pessoas seguem muito modinha, porque se sabe que alguns dos grandes gênios da humanidade eram tidos como ambidestro e que isso é uma condição favorecedora. Porque se o sujeito tem alguma lesão em um lado do cérebro, não prejudica as funções dele, porque o outro lado supre essa lesão, aí as pessoas acabam ficando nessa modinha de querer ser ambidestro. É desnecessário. Vamos simplesmente nos assumir como o que somos. Se eu sou ambidestro, destro ou canhoto, eu não tenho certeza. Eu pressuponho através de alguns testes que nós podemos fazer, mas não há uma certeza disso, porque a única certeza é a partir desse exame.
É isso, então, um pouco mais a respeito da lateralidade. Lembrando, não é necessário nem forçar uma criança a fazer nada com a mão direita nem com a mão esquerda. É ensinar para ela, se vê que ela está tentando com a esquerda, apenas demonstrar como que se faz com a mão esquerda, mesmo que você não consiga fazer de uma maneira muito habilidosa, mas só para que ela realmente tente. Se é destra ou canhota, ela vai se perceber na própria ação. Então, ela vai entender o que é mais fácil para ela e tende a seguir isso. É isso. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.